Salve, salve, camaradas! Esse é o terceiro episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que discute com a profundidade necessária assuntos da conjuntura nacional e internacional. Converso aqui mais uma vez com meu companheiro, professor Roberto. Professor, que satisfação dividir essa bancada com o senhor mais uma vez. É isso aí, grande Saulo Nóbrega, direto lá do Ceará. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, né? Na mesma sala. O que que é a tecnologia, né, Saulo? E parece aí, estão Maravilha da dizendo que internet. Hein, Saulo, estão dizendo aí que a inteligência artificial vai dominar as eleições, vai dominar o mundo. Será? Será que isso está fazendo bem, né? Com certeza a direita sabe utilizar essas coisas, né? Tem sabido melhor, né? Porque a especialidade deles é mentir, né? Então, termina aí que, para difundir mentiras, né? As redes sociais são muito ávidas, né? Mas vamos lá, Saulo. Tem muita coisa para discutir hoje, né, Saulo? Muita coisa. O mundo tá fervendo, né, Saulo? Está fervendo e está polêmico. Só um adendo à questão da inteligência artificial, eu não sei se ela vai dominar a política, mas ela tem uma capacidade de fazer um estrago enorme. Eu lembro que, acho que em janeiro do ano passado, não, janeiro de 2023, eu participei de uma reunião com a equipe da SECOM do governo federal, e aí esse foi um dos assuntos comentados na época lá. E, inclusive, eles citaram um caso muito interessante que já na eleição de 2018, Lula, né, estava preso e a inteligência artificial, na época que ainda estava engatinhando, tinha um vídeo de Lula com a camisa do Brasil pedindo voto para Bolsonaro. E a gente está De lá. falando de um assunto de 8 anos atrás, né? O que essa inteligência artificial desenvolveu, se É desenvolveu, uma foi coisa impressionante, é uma coisa impressionante. A capacidade de mentir dessa gente, né, Saulo? A a direita capacidade de nacional. inventar, de mistificar, de distorcer a realidade. E eles fazem isso sem nenhuma cara de pau, né? Ou seja, não tem critérios morais, não tem valores morais de verdade, de honestidade. É o vale tudo moral, a mentira, a trapaça, a enganação, né? Mas vamos lá, Saulo. Acho que a gente tem que começar aí nessa aula, discutindo esse assunto aí, que é o assunto mais polêmico, que é essa questão do ataque, né, do Trump e do Netanyahu ao Irã, né, Saulo? Professor, já vou aproveitar esse gancho que o senhor está dando aí desse falso moralismo da extrema-direita para jogar logo o primeiro assunto aqui. Em meio ao escândalo do Banco Master, o deputado Nicolas Ferreira usou uma aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro, que é o dono do banco, para fazer campanha para o então presidente Jair Bolsonaro em 2022. O pastor Gilberto Batista, ligado à Igreja Lagoinha, integrou a comitiva. Professor, pegando esse gancho aí que o senhor está falando, a gente está presenciando o discurso de moralidade e probidade da extrema-direita indo pelo ralo? Saulo, essa direita é podre, ela é amoral, ela é mentirosa. Veja, o Nicolas fez uma caminhada lá de Minas para entrar em Brasília pela estrada, debaixo de chuva, coitadinho, né? E agora se descobre que ele viajou durante a campanha, veja, viajou durante a campanha 10 dias no jatinho de milhões, de dezenas de milhões, talvez, vocês falam aí, 40 milhões, se eu não me engano, ou 60 milhões ou mais, né? O preço desse jatinho, né? Um Phenom, que é um dos jatos mais modernos e mais caros, para fazer campanha para o Bolsonaro no jato, no avião do Vorcaro, do banqueiro bandido, que está aí, fez uma fraude bilionária de 30, 40 bilhões de reais contra o sistema financeiro e está preso. Olha quem são os amigos, né, do Nicolas Ferreira e da direita, né? E para fazer campanha para quem? Para Bolsonaro, para Tarcísio em São Paulo, né? É impressionante. Aí depois vem com essa hipocrisia de moralismo vazio, de mentiroso, né? Essa é a direita no Brasil. É a mentira. É como o Trump nos Estados Unidos, né? O cara tá matando crianças lá na faixa de Gaza, tá matando crianças e tá dançando, né? Dançando, como se fosse uma brincadeira de apertar um botão. Mas voltando ao Nicolas, né? É lamentável, eu só espero que as pessoas pensem, entendeu, Saulo? As pessoas pensem, porque não dá para ser tão enganado por esse tipo de gente. Tem pessoas fazendo nas redes sociais, falam do Lula, do filho do Lula,
Aí vem um escândalo desse do Nicolas que mostra como eles são patifes, como eles são falsos, e tem gente que continua apoiando esses caras, né? Porque é de direita, porque está fechado nos grupos. Isso é muito ruim, né? O Brasil, Saulo, está doente ao eleger pessoas como Nicolas. Nós vamos ter uma eleição aí agora em outubro, né? Eu espero que as pessoas repensem antes de eleger esse tipo de gente, porque depois a gente se arrepende muito, o país se arrepende muito. Vocês vão ver a posição dele, por exemplo, essa discussão da escala 6x1 que está aí. Vão ver a posição de toda a direita lá no Congresso contra os trabalhadores. Então, nós já vimos aí, né, o PL, que eles faziam aquele PL da dosimetria para reduzir a pena do Bolsonaro. A direita só vota coisas contra o país. Tem nada a favor do povo, dos trabalhadores. Me dê uma coisa que essa direita vota ou propõe a favor do povo. Você que está nos escutando, me dê uma coisa que a direita vota a favor do povo. Então, esse caso do Nicolas aí é para desmascarar, né? É para mostrar o cinismo, é para mostrar, digamos, a mentira, para desvendar, para desmascarar essa direita podre, essa direita completamente mentirosa, né? Que fala uma coisa pro povo, mas por baixo do pano faz outra. É isso aí, Saulo, mas vamos para frente. Quem sabe as pessoas acordam, né? É verdade, professor. E a direita não dá descanso, seja no Brasil, seja no cenário internacional. O clima de tensão no Oriente Médio atingiu um nível crítico no último final de semana. Sob forte pressão externa, Donald Trump autorizou um ataque direto contra o Irã, que resultou na morte do líder religioso e político Ali Khamenei. O mundo agora observa em alerta os desdobramentos dessa ofensiva, que pode mudar os rumos da geopolítica global. Professor, o senhor, como analista atento da geopolítica internacional, o que o mundo pode esperar para os próximos dias? Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Olha, Saulo, é uma situação muito delicada, muito complicada, muito preocupante, né? É evidente, não posso dizer que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, afirmar, porque as principais potências nucleares sabem, né, que se atirar uma primeira bomba, voltam 10 na sua cabeça. Então, a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, cuidaram de não apertar o botão atômico, né? Então, eu não diria que nós estamos perto de uma guerra nuclear, mas nós estamos perto de uma estabilidade, de um conflito global, pelo menos ali, local em todo o Oriente Médio, de graves proporções, né? O que o Trump fez junto com o Netanyahu, de bombardear, matar um presidente de outro país, né? Por mais que a gente repudie, eu sou totalmente contra aquele regime autoritário dos ayatollahs, né? Que persegue a oposição, mas você não precisa ser a favor daquele regime para condenar o que o Trump está fazendo. Que direito tem o Trump de ir lá e bombardear e matar um presidente, digamos, de um país? Ele é o dono do mundo, é isso? Os Estados Unidos e o Netanyahu são os donos do mundo? Agora, o que está por trás, Saulo, disso aí tudo, né? O que está por trás é que os Estados Unidos já é uma potência decadente, declinante, está declinando seu poder, e toda potência declinante age como uma fera ferida, né? Fera ferida. A China, para vocês saberem, está avançando no mundo, é um problema geopolítico grave, e estava fazendo uma ferrovia que vai lá desde a China até chegar a Teherã. Seria para levar petróleo, produtos, para trazer para o Oriente Médio produtos chineses e para levar petróleo e outros produtos do Oriente Médio até a China. E numa aliança com a Rússia, né? E a preocupação dos Estados Unidos, do Israel, que quer ser, né, o chefe ali da região. O Trump e o Netanyahu querem impor Israel, né, como o manda-chuva ali de toda aquela região. E o Irã não aceita. Muitos países aceitam que são regimes títeres ou regimes submissos, né? Boa parte daqueles governos, como Egito, como Omã, como Bahrein, né? São governos montados, né, de cima para baixo, com o dedo submissos aos Estados Unidos e que se curvam também a Israel. E o Irã não se curva, essa é a questão, e está numa aliança, entrou nos BRICS, tentando entrar nos BRICS, né, e numa aliança com a China. Isso para os Estados Unidos e para Israel é inadmissível. Então há uma disputa geopolítica ali gravíssima, né, muito tensa. E essa situação que você colocou ameaça incendiar todo o Oriente Médio ali, numa guerra generalizada. Porque eu acho que eles erraram de mão, eles acharam que o Irã ia se render facilmente, mataram o Ayatollah Khamenei, jogaram bomba, mataram crianças, veja que crime, mataram mais de 160 crianças na escola.
E esse dia o Netanyahu disse que Israel só mata ditadores, né? E que é, digamos, o Irã que bombardeia a criança. Ao contrário, eles mataram 50 mil pessoas crianças na faixa de Gaza. Vou repetir. Netanyahu e Israel mataram 50 mil crianças na faixa de Gaza, bombardeando escolas, bombardeando prédios residenciais, porque quem mais sofre na guerra são as crianças, são as mulheres, né, que estão presas, as mães, né, que estão presas em casa. Então, é muito triste. Então, mas voltando ao Oriente Médio, eles acham que erraram da mão, porque eles acharam que ia ser muito fácil dobrar o Irã. Mas o Irã tem fábrica de drones militares. O Irã está numa aliança com a China. A China está olhando de longe, não quer entrar direto no conflito, mas a China apoia o Irã com produtos, com armas, né? A Rússia também, porque tanto a Rússia quanto a China não interessa o aumento do poder norte-americano sobre aquilo ali. E como eu falei, a influência chinesa está crescendo, já é o principal parceiro comercial de toda a América Latina, substituiu os Estados Unidos. Há 30 anos, o principal parceiro comercial da América Latina era os Estados Unidos. Hoje não é mais, é a China. O principal parceiro comercial da África inteira hoje é a China. A China está levando escolas, universidades, né, indústrias para a África, e o Oriente Médio é a mesma coisa. Tirando todos esses regimes pequenos e títeres submissos aos Estados Unidos e a Israel, o regime ali maior, de mais força econômica, militar, populacional, independente, que não aceitava, repito, por mais que a gente critique o tipo de governo, o regime político iraniano, eu não concordo, mas o Irã estava se aproximando da China, o que ameaçava os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Essa é a disputa. Petróleo, negócios, essa é a disputa, não tem nada a ver com democracia, né? Que eles querem ser os baluartes da democracia no Irã e no mundo. Eles nunca os Estados Unidos nunca apoiou a democracia em lugar nenhum, instaurou ditaduras como no Brasil, como no Chile de Pinochet, a ditadura em 64, né? Apoiou golpes militares para todo lado. Essa gente nunca apoiou democracia. Democracia é só da boca para fora, né? Porque na prática, regime, dentro do próprio Estados Unidos, estão perseguindo opositores, estão já expulsaram 2 milhões de imigrantes, uma coisa horrorosa, né? A questão é, como é que o Trump vai ser parado? É necessário, digamos, que haja uma reação interna, e começa a haver uma reação interna da população. O próprio Partido Democrata, o governador da Califórnia, fez uma declaração muito dura contra o Trump esses dias, né? O prefeito de Chicago, se não me engano. Então tem muita gente aí contra o Obama, né, criticando o Trump, né? E vamos torcer para que ele seja parado, porque ele ameaça realmente, digamos, voltando à sua pergunta, aí se estender para um conflito generalizado em todo o Oriente Médio, descontrolado, sem controle, e que isso termine levando a humanidade a uma guerra, a uma terceira guerra mundial, que nós vamos torcer para que nunca aconteça. É verdade, professor. Bom, voltando agora para o Brasil, o cenário para Flávio Bolsonaro parece ter esfriado. Após o lançamento de sua pré-candidatura, os primeiros atos de rua revelaram um movimento que críticos já apontam como uma queda livre. Além da baixa adesão, a falta de entusiasmo do discurso do parlamentar acendeu um alerta na base aliada. Professor, o ato da direita micou. Olha, segundo a USP, o observatório da USP, lá em São Paulo, o ato teve entre 20 e 24 mil pessoas, se eu não me engano. O máximo, acho que veio em torno de 22 na média, 20 mil, podendo ir de 20 mil até 24 mil. Foi o segundo menor ato da direita durante vários anos, né? Eles colocavam 100 mil, 200 mil pessoas na Paulista, né? Há 2, 3, 5 anos. Esse ato teve aí, ia ser o grande ato da direita, né? Contra Lula, contra o ministro Haddad, contra Alexandre de Moraes, e ficou aí pouco mais que 20 mil pessoas. Então o ato micou, foi um fiasco, foi muito pequeno, mostrando a redução. Agora, nós vamos ter que enfrentar uma guerra nas eleições, né, Saulo? Porque instituto de pesquisa na mão da direita tem vários, né? E tem pesquisa para todo gosto. Então, para manter unida a base, né, do bolsonarismo, eles vão publicar pesquisa aí com Eduardo Bolsonaro na frente. Mas os institutos sérios de pesquisa não vão
não vão dar realidade, vão dar Lula na frente. E agora vai ser uma guerra de mentira nas redes sociais, né? É verdade, professor. A batalha esse ano vai ser uma batalha muito pesada. A discussão sobre o fim da escala 6 por um ganhou as ruas e as redes, e por um motivo justo: dignidade humana. Manter um modelo que consome a saúde física e mental do trabalhador é ignorar a modernidade. Defender essa mudança é priorizar a produtividade com qualidade de vida, equilibrando a economia com o bem-estar social. Professor, essa resistência ao fim da escala 6 por um, ela é baseada em viabilidade econômica real ou é apenas um medo de abrir mão de um modelo de exploração extremamente ultrapassado? Olha só, primeiro, a escala 6 por um, ela é uma semi-escravidão para os trabalhadores, especialmente aquele trabalhador de caixa de supermercado, de telemarketing, né, e outros que têm que trabalhar aí. A escala 6 por um não dá o direito às pessoas, especialmente às mulheres, de ficarem com os filhos, ficarem com a família, de descansar, de estudar. Eu tenho conversado com muitas garotas aqui dos supermercados e do telemarketing aqui em Natal, que dizem que não conseguem fazer mais nada. Vivem para o trabalho, pagar um salário baixo e viver para o trabalho. Não conseguem ver o filho tem que ficar com a avó, não consegue, vamos dizer, estudar, voltar, mesmo jovem, muito jovem que não consegue mais estudar. Então, isso é uma semi-escravidão, isso tem que acabar. Isso é uma visão retrógrada do empresariado, né? Do empresariado. Agora, eles disseram o quê? Hein? Saulo, veja só, como é, é a mesma ladainha. Quando ia acabar a escravidão no Brasil, o Brasil foi o último país das Américas a acabar a escravidão, o último país lerdo, né, do empresariado tacanho, de mentalidade medieval, eles disseram que ia quebrar a economia, o fim da escravidão. Não quebrou. Quando foi haver a criação do 13º, na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, eles diziam que o 13º ia quebrar a economia. Estamparam nos jornais que ia quebrar a economia. Não quebrou. E o 13º aumentou o consumo no final do ano, dinamizou a economia. E várias outras, né? Quando foi reduzir também de 48 para 44 horas, a mesma conversa. Agora, dizem que vai dizer. O que eles não entendem, né, é que uma redução da jornada é necessária, é uma questão humanitária com o trabalhador, com as pessoas, mas também pode ajudar a própria economia. Por quê? Porque o empresariado que contrata hoje, digamos, o número de pessoas, com a redução da jornada, vai precisar contratar mais. É verdade, mas isso vai ser mais salário, porque o empresário precisa contratar mais, mas ele não pode esquecer que a outra empresa vai contratar mais também, e é mais gente no mercado, mais trabalhadores assalariados, injetando mais renda na circulação, no mercado. Ou seja, pode aumentar as vendas, pode aumentar o consumo. Então, o próprio empresariado pode terminar sendo beneficiado também, mas não entra na cabeça deles. A visão neoliberal tacanha, né, de pensar só no imediato, não saber, digamos, pensar no médio e longo prazo. Mas, tirando esse lá aspecto econômico, né, que eu comento aqui como economista, é necessário mesmo ver o lado humano. E o lado humano é necessário acabar essa semi-escravidão, que é a escala. Agora, por último, eles estão em campo. O empresariado entrou em campo e a tática deles, Saulo, é evitar que a votação chegue ao plenário, porque eles sabem que em ano eleitoral, deputado que votar contra essa medida vai se desgastar nas bases. Então, eles querem matar a discussão nas comissões para evitar que o debate vá para o plenário. E nós temos que fazer o contrário, fazer uma pressão gigantesca nas redes sociais, nas ruas, para que isso chegue ao plenário, seja aprovado e acabar com essa semi-escravidão que é a escala 6 por 1. É verdade, professor. Eu só dois comentários rápidos para contribuir com a discussão. É, acho que foi a Folha de São Paulo, se eu não estou enganado, que lançou na semana passada uma matéria que dizia que o brasileiro trabalha menos, né? O brasileiro trabalha menos do que a média Trabalha mundial, pouco, trabalha pouco, isso num esforço claro para tentar o projeto do fim da escala 6 por um. E aí é importante que isso seja dito, que eu não sei a quem esse discurso convence, mas certamente ele não convence a classe trabalhadora que sai de casa às 4 da manhã para pegar 2 horas de discussão, para chegar num trabalho, que não consegue ter acesso a educar seus filhos com a qualidade, com a dignidade necessária, porque o trabalho o consome todo esse tempo. Então, assim, esse discurso da Folha de São Paulo é um discurso que, para mim, sinceramente, ele não atinge o povo trabalhador. E aí, complementando a segunda parte do comentário, eu acho que vai ter muita gente com dificuldade de aceitar o fim da escala 6 por um, porque no Brasil
existe uma dificuldade por parte de algumas pessoas, por parte de uma elite do Brasil, que é de aceitar a Lei Áurea, né? A Lei Áurea ainda não é aceita plenamente por as pessoas e é muito importante que as pessoas, que a classe trabalhadora do Brasil, ela se mobilize para fazer valer o fim da escala 6 por 1. Isso é fundamental nesse momento e esse é o momento que a gente precisa ter a força para avançar nesse tema. É isso aí, Saulo. Vamos lutar. O negócio é ir pra rua, o negócio é incendiar as redes sociais, porque se depender do empresariado, a cabeça deles, como você falou, está na Lei Áurea, né? Tá antes da Lei Áurea. Foram contra o fim da escravidão, repito. Esse é o empresariado brasileiro, contra o 13º, contra qualquer redução da jornada de 48 para 44 horas. Eu lembro perfeitamente esse debate, né? Ia quebrar a economia quando reduziu de 48 para 44. Então, a Constituição de 88 trouxe várias pequenas conquistas, né, que eles não aceitam até hoje. Eles querem dar marcha ré. É lamentável, é um empresariado tacanho, de mentalidade limitada, entendeu? Que não entende, digamos, a economia, que o próprio lucro deles pode aumentar pela expansão da base do mercado. Quanto mais gente assalariada tiver, as empresas, repito, vão ter que contratar mais gente, mas isso vai ser mais renda injetada no mercado. Eles não entendem isso, então continuam com a cabeça, né, antes da Lei Áurea. Mas vamos para frente. O negócio é mobilizar, incendiar as redes sociais e levar ao plenário e aprovar isso ainda esse ano. Verdade, professor. É a hora do trabalhador fazer valer a sua força. O PSOL chega a uma encruzilhada histórica. Nos próximos dias, o partido decide o seu futuro. Ou mergulha de vez na federação liderada pelo PT, ou mantém a bandeira da independência política. É uma definição estratégica que pode mudar o peso da esquerda nas próximas eleições. Professor, você é um dos 101 fundadores do partido. Qual é a sua posição diante desse tema que eu considero até espinhoso para o futuro do Partido Socialismo e Liberdade? Olha, Saulo, realmente o partido está numa encruzilhada histórica. Se mantém o seu próprio sentido de existir a sua vocação, ou se vai ser um partido vassalo do governo Lula, dessa federação comandada pelo PT. Porque numa federação dessa, quem vai mandar, vamos ser claros, é o partido mais forte que é o PT. Qual é a vocação, o sentido de existir do pessoal? O pessoal nasceu de uma ruptura, de uma insurgência, né, de alguns parlamentares do PT contra a primeira reforma da Previdência do governo Lula em 2003. Uma reforma que é uma reforma da Previdência do governo Lula que aumentava o tempo necessário para o trabalhador se aposentar. Aqueles parlamentares diziam que um governo de trabalhadores, um partido de trabalhadores, nunca poderia votar uma política contra os trabalhadores. E na hora da votação no Congresso Nacional, votaram contra a reforma da Previdência. E foram expulsos do PT. E articularam e fundaram o PSOL. Eu participei das primeiras articulações desse novo partido, que é o PSOL. Fui um dos 101 fundadores. E quero dizer o seguinte, o sentido de existir do PSOL, sua vocação, é ser uma oposição pela esquerda crítica àquilo que não concorda com o PT, com o governo Lula. Veja, nós na próxima eleição agora vamos apoiar o Lula. Vamos apoiar o Lula contra Bolsonaro e contra a direita, sem dúvida. Vamos apoiar o Lula. Mas isso não implica que nós não tenhamos críticas, por exemplo, ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal do ministro Haddad, do governo Lula, é uma política econômica contra os trabalhadores. Vou dar um exemplo. Essa política, o arcabouço fiscal, está estrangulando as universidades e institutos federais, como a UFRN, como o IFRN, que não tem dinheiro para nada. Mal tem dinheiro para o custeio. Então, gente, e reduz o BPC, o benefício de prestação continuada, e várias outras limita o crescimento do salário mínimo, né? Então, tudo isso tem que ser repensado. O arcabouço fiscal foi contra os trabalhadores. Repito, o único partido do Congresso Nacional que votou contra o arcabouço fiscal foi o PSOL. Por quê? Porque nós temos nossa autonomia, nossa independência. Se a gente entrar para uma federação com o PT, isso fica muito mais difícil. O PT vai ter que seguir a orientação do governo e dos partidos mais fortes, né, do partido mais forte que é o PT. Então, nós não podemos, isso aqui significa entrar nessa federação implica a diluição do pessoal, a perda de sentido da sua existência, que é ser essa oposição pela esquerda crítica. Nós vamos fazer campanha, como eu falei, para o Lula para derrotar a direita, mas ninguém está acima da crítica, nem o Lula, com suas políticas econômicas, como o arcabouço fiscal, que prejudicou os trabalhadores. Tem várias conquistas sociais, tem a melhoria da economia, a gente torce para que o Lula ganhe as eleições, mas
políticas como aquela do arcabouço fiscal, nós somos contra e queremos ter o direito de ser contra, o que fica muito mais difícil numa federação. Então, o pessoal tem que derrotar. O Diretório Nacional vai agora, dia 7, no próximo dia 7, vota isso. E, felizmente, a maioria do partido está se inclinando contra a posição do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos e parlamentares que o seguem estão a favor, vão defender a favor, fizeram um artigo na Folha de São Paulo defendendo, mas a maioria do partido até aqui está contra essa política, porque sabe que é a diluição do partido, que é a perda de sentido desse do partido, e provavelmente o Diretório Nacional vai rejeitar essa proposta que é equivocada, porque anula a vocação, o próprio sentido desse do pessoal. Então, contra, digamos aí, essa federação. E, felizmente, aqui no Rio Grande do Norte, praticamente todas as correntes no diretório estadual vai ser por unanimidade, né, vamos votar aqui contra essa federação. Queria só contribuir um pouco com esse debate, professor. Tem um livro, que é um pouco antigo, eu acredito que ele seja por volta de 2016, 2017, a lei do pós-impeachment do governo Dilma. É um livro de Vladimir Safatli, né, que chama-se A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. Eu acho que é esse o título do livro. E lá ele faz um comentário interessante, que ele traz um retrospecto da atuação parlamentar do PSOL desde o seu nascimento até a, a atualidade do livro, que eu acho que também se estende à atualidade do momento, e é o de a esquerda, o pessoal sempre teve um papel fundamental na qualificação do debate no Congresso Nacional, por trazer as pautas da classe trabalhadora para o ambiente da discussão, e também pela importância que existe ao governo do PT de ter uma oposição de esquerda, uma posição racional, mais de esquerda, que traga as bandeiras da esquerda e que faça a crítica necessária quando essa crítica ela precisa ser feita. E é isso que o pessoal sempre fez no Congresso, né? Quando o governo erra, o pessoal critica, mas quando o cenário precisa da defesa, como é o caso como foi o momento do impeachment da presidente Dilma na época, o pessoal cumpriu um papel fundamental na defesa da A democracia. defesa da Dilma. Exatamente. E aí eu coloco nesse ponto porque manter a independência do PSOL, ela não é importante apenas para o PSOL, ela é importante para a democracia brasileira. Porque Claro. tirar a autonomia do PSOL dentro do Congresso, dentro das atividades de rua também, porque o PSOL não pode ser um partido de parlamentares, o PSOL tem que ser um partido de pessoas, de movimentos sociais e de luta. Tirar a autonomia desse partido perde o Brasil como um todo, não apenas o PSOL. E aí, um segundo ponto que eu queria colocar, eu tive a oportunidade de participar de uma plenária do pessoal do Rio Grande do Norte essa semana e vi que o pessoal mantém a sua vocação aguerrida, né? De ter um posicionamento contrário a esse processo que está acontecendo, que parte basicamente da organização de Guilherme Boulos, da corrente de Guilherme Boulos. Né? Então, eu vi um pessoal muito aguerrido, muito disposto a fazer essa resistência. Isso me chamou bastante atenção. É exatamente. O pessoal é necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é o partido no Congresso que propôs a escala 6 por 1? Não foi nenhum parlamentar do PT, nem do PDT, nem do PCdoB. Foi a Érica Hilton do PSOL. E é fundamental, né? O PT está vindo apoiar essa bandeira, mas que iniciada por nós, pelo movimento Vida Além do Trabalho, que tem um vereador no Rio de Janeiro que é do PSOL. Então, o papel do pessoal, como você falou, é essencial. Essa autonomia, essa independência, essa audácia que o pessoal tem, é essencial para a democracia, é essencial para os trabalhadores. A ida à federação é uma domesticação. Portanto, o deputado Guilherme Boulos está errado. Ora, felizmente, são apenas 2 deputados federais, ele e a deputada Érica Hildo, que estão a favor dessa proposta de federação, e aparentemente a bancada praticamente toda, né, do PSOL, além deles dois, está contra, e o partido deve rejeitar essa proposta, que mata, digamos, o sentido desse do partido na próxima reunião do dia 7 no Diretório Nacional. Perfeito, professor. E agora, bom, chegamos ao fim do nosso debate, exaurimos os assuntos mais polêmicos dessa semana, até porque não dá para falar tudo, né, professor? A política Não dá, é brasileira muita agora é coisa. uma máquina de produção de assuntos polêmicos. Mas eu queria dizer que a tarefa do debate no programa ela acaba aqui, mas o debate ele permanece nas redes sociais e a tarefa também.
é importantíssimo que você curta, compartilhe, que você comente e também, assim, apresente o nosso programa, é um desafio, viu? Apresentar o nosso programa a um coleguinha, uma coleguinha, mais um, para a gente fazer esse programa crescer mais ainda. Você já viu que o programa é necessário, que o programa tem coragem de tocar nas feridas e não tem medo de polêmica. Então vamos lá, agora a gente está contando aí com a sua participação. Professor, eu abro agora para as suas considerações finais. É isso aí, eu quero agradecer a audiência do pessoal. Esse programa vai crescer, Saulo, porque é um programa extremamente educativo. Nós vamos estar comentando aqui toda semana os principais assuntos internacionais, nacionais, né? Com a visão crítica, ampliadora da consciência, da visão das pessoas. Nós não somos aí um programa ainda de milhares e milhares de ouvintes, né, de telespectadores, mas com o tempo vamos crescer. E tá aí no YouTube para você, tá depositado para você ver quando quiser. O que eu quero é lhe pedir uma ajuda, gente. Divulga o programa para os seus amigos. Divulga, compartilha esse programa, porque ele é extremamente educativo para as pessoas. Ajuda a abrir a consciência sobre diversos assuntos. É isso aí, Saulo. Até semana que vem. Um grande abraço, um beijo no coração para você e para todos que estão nos assistindo. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela confiança e pela paciência. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos e a todas.